Pessoal, vamos lá então para a segunda parte do nosso vídeo com o exercício 2. Então o exercício 2 fala o seguinte: dimensionar o sistema de esgoto sanitário para um banheiro de um edifício comercial. Então aqui agora temos o edifício comercial e não mais residencial, com 10 pavimentos tipos, mais um térreo, mais um subsolo. Considerar que o pé direito é de 3,40 m. Roteiro mesmo, né? Primeiro ramal de descarga, depois de esgoto, tubo de queda, subcoletores, depois ramal de ventilação e coluna de ventilação. Temos aqui o detalhe do nosso banheiro, onde é um banheiro comercial e nessa situação agora é um ambiente público de uso coletivo, onde tem 3 lavatórios, 2 mictórios e 3 vasos sanitários ou 3 bacias sanitárias. Então é um banheiro masculino, né? Esses mictórios eu não tinha comentado aqui no enunciado, mas eu passei um aviso para vocês, onde ele deve ser um mictório com válvula de descarga, certo? Porque existe diferença, então na hora de escolher lá na nossa tabela, vai ter que escolher o tipo de mictório que foi utilizado. Então nesse exercício é com válvula de descarga. Então, iniciando aqui o nosso ramal de descarga, vamos incluir aqui uma tabela para poder fazer nossas anotações. Então, nessa minha tabela, eu vou colocar aqui, faltou uma linha. Eu vou colocar aqui peças, né? Peças. Vou incluir unidade Hunter de contribuição, e o diâmetro nominal de cada uma dessas peças. Quais peças que eu tenho? Eu tenho 3 lavatórios, 2 mictórios e 3 vasos sanitários. Como a nossa NASA é um ramal de descarga individual, então não interessa a repetição como a gente fazia na instalação hidráulica, eu só preciso catalogar minhas peças. Então eu tenho um lavatório, eu tenho um mictório com válvula de descarga e eu tenho uma bacia sanitária, né? Bacia sanitária ou vaso sanitário. Dessa vez eu vou colocar bacia sanitária para vocês lembrarem que não existe diferença ali, a nomenclatura correta é até bacia sanitária mesmo. Agora, qual seria a unidade Hunter de contribuição e o diâmetro para cada situação dessa? Precisamos observar na nossa tabela 1. Nossa tabela 1 que comenta sobre essa questão do ramal de descarga individual de cada aparelho. Então, o lavatório, lembra que quando a gente analisou no exercício 1, eu tinha a possibilidade de trabalhar com 2 tipos de lavatório diferentes. E na nossa situação, agora é um de uso geral, um de uso coletivo, é comercial. Então, a unidade Hunter agora passa a valer 2 e meu diâmetro é de 40 milímetros. Agora, o mictório, existe a possibilidade de mictório com válvula de descarga, com caixa de descarga, com descarga automática e aqueles mictórios em calha. Então, nessa situação, estamos usando o pior das situações, que é com a válvula de descarga, onde eu tenho 6 de unidade Hunter de contribuição, porém o diâmetro não é igual ao do vaso, é de 75 apenas. Agora, a bacia sanitária, né, o meu vaso sanitário, continua tendo as mesmas características de 6 e 100 milímetros. Com isso, eu tenho agora meu ramal de descarga definido. Agora, eu poderia iniciar a minha análise de ramal de descarga, ramal de esgoto, quer dizer. Ramal de esgoto agora, observando no meu exercício, por ser um ambiente aqui público, um ambiente coletivo, eu tenho uma quantidade muito maior de aparelhos, então tem muito mais conexões e muito mais trechos. Então esses em cinza seriam novamente a parte que representa o ramal de descarga, porque são individuais, ó, esse aqui onde está o mouse, ó, esses 2 trechos aqui em 45 graus, esse aqui representa a água de apenas um lavatório, que seria o último. Esses outros 2 inclinados seriam individuais, cada um para o seu lavatório. Agora aqui em verde já começa a acumular a água. Esse ramal de esgoto 1, por exemplo,
ele recebe água dos dois primeiros lavatórios. Tanto é que se eu interrompesse essa tubulação, colocasse aqui um tampão, esses dois lavatórios ficariam sem destino final para eles. Então, esse ramal de esgoto 1 representa os dois lavatórios, o ramal de esgoto 2 representa os 3 lavatórios. Ele continua sendo o ramal de esgoto 2 aqui, porque aqui é a existência de um ralo, mas um ralo apenas para limpeza, não é um aparelho sanitário. Então, não vou ter inclusão de unidade Hunter de contribuição. Então, continuaria sendo chamado de ramal de esgoto 2. E assim por diante, ó. Esse trecho em cinza é de apenas um mictório, esse inclinado também de um outro mictório, mas o ramal de esgoto 3 já seria os 2 mictórios juntos, levando a água até o destino final. Então, olhando esses trechos, eu tenho 7 nesse exercício. Então, vou ter que incluir aqui uma tabela com 7 espaços para preenchimento. Então, vamos fazer aqui uma tabela com 7 espaços para preencher, onde o que vamos preencher em cada uma delas, né? É o trecho em questão, a unidade Hunter de contribuição de cada trecho e o diâmetro nominal de cada trecho. Lembrando que essa unidade Hunter de contribuição é sempre aí, né, um somatório. Vamos lá, quais trechos que eu tenho? Já defini, renumerei eles. Se você pega um projeto do zero, você teria que fazer sua renumeração aí da maneira que queiram. Tentem fazer meio no sentido do fluxo da água, né? Fica mais fácil de anotar os valores e não esquecer nenhum trecho para trás. Então, eu teria trecho 1 até trecho 7. Vamos somar a unidade Hunter de contribuição de cada um. Então, o primeiro ramal de esgoto aqui, o ramal de esgoto 1, foi o que a gente acabou de comentar, que ele recebe água de 2 lavatórios, ou seja, se eu interrompesse esse movimento aqui, esse tubo, se eu cortasse ele, esses 2 lavatórios não levaria água para o destino final, vazaria aqui para trás. Então, ele é a soma de 2 lavatórios. Se cada lavatório vale 2, então tem um total 4. Agora, o ramal de esgoto 2, que seria esses outros 2 trechos aqui, ó, se eu paro o fornecimento dessa tubulação, quem vai ficar para trás, quem não leva a água para o destino final? Os 3 lavatórios. Então, esse trecho aqui se refere aos 3 lavatórios de 2 de unidade Hunter cada um. Então, dá um total de 6 unidades Hunter de contribuição. Agora, o ramal de esgoto 3, ele já não tem relação com o lavatório. O ramal de esgoto 3, ele capta a água aqui, ó, dos 2 mictórios e leva essa água para o tubo de queda. Então, esse trecho recebe água de 2 mictórios. Se cada mictório tem 6 de unidade Hunter, então eu tenho um total de 12. Agora sim, meu ramal de esgoto 4, ele recebe a água tanto do ramal de esgoto 2 quanto do ramal de esgoto 3 para que ele vá para o seu destino. Então, ele recebe água de 3 lavatórios mais 2 mictórios, ou simplesmente somar o valor da unidade do ramal de esgoto 2 com o ramal de esgoto 3. Então, o ramal de esgoto 2 deu 6, porque são 3 lavatórios, mais 12, porque são 2 mictórios, total de 18, que representa ali 3 lavatórios mais 2 mictórios, representa ramal de esgoto 2 mais 3. Agora, o ramal de esgoto 5 não tem relação com o que a gente já somou. O ramal de esgoto 5 faz parte aqui dessa tubulação aqui do vaso. E esse ramal ele recebe água dos 2 vasos anteriores. Então, esse vaso inicial descarrega a água passando pelo ramal de esgoto 5. E esse vaso central também passa pelo ramal de esgoto 5. Então, vou somar 2 vezes uma bacia sanitária. Então, vai ter um valor de 12 também, que é 2 vezes 6. O ramal de esgoto 6 aqui, ó, esse 6, ele já recebe a água de 3 vasos sanitários. Quando eu somo os 3, ele vai passar nesse pequeno trecho com destino ao tubo de queda. Então, 3 vezes 6 vai ser 18. E o ramal de esgoto 7 já seria o último que leva a água para o tubo de queda, onde é a soma de todos os aparelhos dentro do banheiro, que seria automaticamente a soma do RE4 com o RE6. No RE4 está vindo 18, porque são 3 lavatórios mais 2 mictórios. E do RE6 está vindo também 18,
porque é 3 vezes 6 dos meus 3 vasos sanitários. Então, vai ter 18 mais 18, um total de 36 unidades de Hunter de contribuição do meu banheiro completo. Quer tirar a prova? Você vai lá e soma isoladamente. Ó. Eu tenho 3 vezes os lavatórios, 3 vezes 2, mais 3 vezes os vasos, 3 vezes 6, mais 2 vezes os mictórios, 2 vezes 3, totalizando 36 o meu valor total de unidade Hunter de contribuição do ramal de esgoto 7, do meu último ramal. Agora, o valor do diâmetro nominal está na minha tabela, né? Minha tabela que representa aqui é o diâmetro de ramal de esgoto. Se for até 3 é 40, não tem nenhum até 3. Se for até 6 é 50, então esses dois primeiros vão até 6, então os dois são de 50 milímetros, 2 de 50 milímetros. Agora, até 20 é 75, então todos esses 4 é até 20. Então, inicialmente, vamos colocar 75 em cada um, para depois fazermos aquela última averiguação em relação a qual aparelho está conectado. E o último é 36, ele é maior que 20 e menor que 160, então o último é 100 milímetros. A priori seriam esses valores, porém eu tenho que me atentar ao seguinte: olha os diâmetros de cada aparelho. O mictório pode ter diâmetro 75 sem nenhum problema, mas vaso sanitário, bacia sanitária, não, tem um mínimo de 100. Então, quais são os ramais de esgoto que fazem parte de um percurso do vaso sanitário? Ramal de esgoto 5, ramal de esgoto 6 e ramal de esgoto 7. Os três aqui não pode ter 75, tem que ser 100, porque tem vaso sanitário conectados a eles. Já o ramal de esgoto 3 e 4 não tem problema, não tem vaso ligado a ele, só mictórios e lavatórios. E mictórios e lavatórios podem ter 75 ou menos, então nessa situação não tem problema. Mas o que eu tenho que me atentar é que o RE5, o RE6 e o RE7 tem que ser no mínimo 100, daí para mais. Então o RE5 não pode ser 75, então tem que ser 100 milímetros. E o RE6 também não pode ser 75, tem que ser 100. Então, esse valor aqui, ele é um valor equivocado, um valor que eu não posso adotar de forma nenhuma, porque existe um vaso sanitário, não poderia vir com 100 do nada cair para 75. Então, esses dois valores aqui, eles estão proibidos de uso. No caso, teria que ser 100, 100 e 100. O RE4 e o RE3 poderia ter 75. Note aqui que esse deu um valor de 12 e tem que ser 100. Esse deu um valor de 18 e pode ser 75. Mas por causa do aparelho, um vaso sanitário, ele tem dejetos sólidos, então eu não posso ter um diâmetro menor que 100, porque senão ele poderia sofrer ali uma questão de interrupção do funcionamento. Então, no caso, não vamos trabalhar com 75 nessas condições. Continuando, agora eu tenho o meu tubo de queda. O tubo de queda, lembra que eu preciso fazer o quê? Calcular a unidade Hunter de contribuição do tubo de queda. Essa unidade Hunter de contribuição do tubo de queda é em referência ao valor que eu tenho dentro de um pavimento multiplicado por quantos pavimentos eu tenho. Então, quer dizer, esse banheiro público aqui, ele me dá um total de 36. Então, vou ter 36 vezes a sua repetição em pavimentos. No caso, são 10 pavimentos nesse exemplo. Então, eu tenho 36 vezes 10. 360 unidade Hunter de contribuição é o total do meu valor para o tubo de queda. Com isso, agora conseguimos observar na nossa tabela de tubo de queda qual a região que encaixa esses valores. Primeiro, é um prédio com mais de 3 pavimentos. Segundo, tem mais do que 70 de unidade Hunter, porém tem menos que 500. Então, de novo, cairia na mesma faixa do exercício anterior. Menos que 500 tem um diâmetro de 100. Então, o diâmetro nominal do tubo de queda vai ser de 100 milímetros. Então, o diâmetro nominal do tubo de queda
vai ser de 100 milímetros também. Então, é um banheiro com muito mais aparelhos, um valor muito maior, porém ainda está na casa dos 100. Vocês podem perceber o tanto que é difícil desse tubo de queda passar de 100 para 150. Então, teria que ser um prédio muito alto ou com muitos aparelhos que estejam conectados ao mesmo tubo de queda. Ou um banheiro público bem maior, com uma quantidade bem maior de vasos. Ou, por exemplo, se esse prédio aqui tivesse aí 15 pavimentos ou mais, que aí eu teria 36 vezes 15, estaria 540. Aí ele estaria na outra categoria, se ele fosse de 15 pavimentos, certo? Então, no caso, só 10 pavimentos ainda é de 100 milímetros de diâmetro. Vamos agora para a nossa parte final, que é calcular o subcoletor e os coletores. Lembrando que nesse exemplo tem 4 tubos de quedas idênticos. Então, se eu tenho 4 tubos de queda idênticos, eu vou ter a somatória de o subcoletor 1 mais o 2 mais o 3 e o coletor final. Então, vamos incluir aqui uma tabela que tenha um espaço para responder 4 trechos, né? Aqui, onde eu preciso colocar aqui, ó, meus trechos, meu trecho, minha somatória de unidade Hunter de contribuição, meu diâmetro nominal e a minha inclinação, certo? Então, quais seriam os trechos? Subcoletor 1, subcoletor 2, subcoletor 3 e coletor principal. Vamos substituir aqui, ó. Qual seria a unidade Hunter de contribuição de cada caso? Voltando naquela tabela de subcoletor e coletor, lembre que se não for residencial, que é o caso desse exercício, que é comercial, eu devo pegar a unidade Hunter de todos os aparelhos, nada de resumir, diminuir, porque eu posso ter simultaneidade de uso nessa situação, porque é um ambiente público ali. Então, vou usar tudo. Então, vai ser exatamente o mesmo valor encontrado no tubo de queda, não tenho simplificação. Então, o valor da unidade Hunter de contribuição tinha dado 360 para cada um. Então, voltando aqui, esse subcoletor 1 vai dar 360, o subcoletor 2 vai dar o dobro, né? Então 720, o subcoletor 3 vai dar o triplo, que é a soma dos 3 anteriores, vai dar aí 1080, e o coletor principal que leva para a rede pública ou para uma fossa séptica vai ser a soma dos 4 tubos de quedas, então 4 vezes 360, 1440. Então são valores bem maiores do que no último exercício. Então agora vamos olhar em que nível, em que parcela estará e qual o diâmetro utilizado para essas situações. Então, no caso, se é 360, já não posso nem usar o diâmetro de 100 mais, porque não tem opções. Já o diâmetro de 150 pode ser utilizado aqui, ó, o 1% com até no máximo 700 de unidade Hunter. O primeiro caso não entra, então é menor que 700, poderia usar 150 milímetros com 1% de queda. Já o meu subcoletor 2 é 720, não posso usar com 1%, poderia usar com 2%, porque é menor do que 840, 720 menor que 840, então poderia usar os 150 milímetros de novo, só que agora com 2% de inclinação. Já o subcoletor 3, ele é 1080, então ele não entra aqui nenhuma opção por 150. Já teria que ser de 200, com 0,5% já passo até 1400, então de 200 milímetros com 0,5% é possível. E o último é 1440, ele passou desse limite e pulou para o próximo aqui, ó, 1600. Então, ela é menor que 1600, então eu posso utilizar um diâmetro de 200 milímetros com 1% de inclinação. Aí vem algumas questões que eu tinha comentado no último exercício. Se por acaso vier uma observação no exercício ou na prática você está executando um projeto em um ambiente plano, onde o máximo que eu consigo trabalhar é com 1% de queda, se eu colocar 2% vai rebaixar demais a minha tubulação e não vou conseguir chegar na minha rede pública de esgoto, por exemplo.
Então, eu teria que escolher uma outra opção para esse subcoletor 2, porque 2% não estaria aceito no meu projeto, por causa que essa inclinação era muito acima do que o meu terreno proporciona. Então, eu poderia mudar. 720, se eu não posso usar com 2%, 720 teria que vir para 200 com 0,5%. Então, se aqui fosse 200 com 0,5%, também seria uma opção correta. Então, se tiver uma observação lá, a inclinação deva ser no máximo de 1%, essa seria a resposta. Se eu tenho um terreno mais desnivelado ou não tenho observação nenhuma, essa resposta poderia ser a utilizada, já que um tubo de 150 é muito mais barato do que um tubo de 200 para poder utilizar na hora no local. Por fim, vamos para a parte de ventilação. A parte de ramal de ventilação, como no último exercício, como eu comentei, ele é bem simples. Eu só preciso saber qual é o total de unidade Hunter de contribuição que tem no meu banheiro como um todo. E esse valor eu sempre já tenho aqui, que no caso é 36. Então, meu banheiro completo tem unidade Hunter de contribuição de 36. Logo, o meu diâmetro nominal do meu ramal de ventilação, ele vai ser quanto? Então, o diâmetro nominal do meu ramal de ventilação vai ser aqui, ó, maior que 17, né? Entre 18 e 60, então, diâmetro de 75 milímetros. Se é maior do que 18 e menor que 60, no caso 36, o diâmetro nominal ele é de 75 aqui. E por fim, minha coluna de ventilação precisa de ter aquele conhecimento de algumas informações que seriam diâmetro nominal do tubo de queda, diâmetro nominal do tubo de queda, precisaria da unidade Hunter de contribuição do tubo de queda, preciso saber qual o comprimento total da minha coluna, né, de ventilação que vai ser utilizada, para por fim eu saber o diâmetro nominal dessa minha coluna de ventilação. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Observando qual o diâmetro nominal do tubo de queda e a unidade Hunter de contribuição. Ó? O diâmetro do tubo de queda foi 100 e a unidade Hunter foi 360. Então, aqui foi 100, aqui foi 360. E qual é o comprimento total? O comprimento total são 10 pavimentos de 3,40 m cada um. Então, 10 vezes 3,40 vai dar 34 metros. E agora vamos escolher aqui na minha tabela essas informações. Ó. Diâmetros de 100 de tubo de queda são esses 4. Unidade Hunter de 360 seria minha última linha, porque é maior do que 320, né? E menor do que 530. Então, é a minha última linha. E o tamanho total, o comprimento permitido da minha coluna é maior que 6, né? Só que não é maior que 46. Então, se é só 34, é menor que 46. Então, subindo aqui, o meu diâmetro também é de 75 milímetros, como no outro exercício. E aí, por fim, eu teria minha resposta referente ao diâmetro nominal da coluna de ventilação. E aí eu tenho todo o dimensionamento, né? Diâmetros aqui de 50, de 75, de 100, tubo de queda de 100, coluna de ventilação de 75, ramal aqui de 75, subcoletores aqui de 150 e 200 com as suas devidas inclinações. E aí eu tenho todo o detalhamento de esgoto do meu projeto público aqui, meu projeto comercial com um banheiro com essas características. Então era isso que eu tinha que passar para vocês, a resolução desses 2 exercícios, para que vocês tirem suas dúvidas e eu vou repassar mais algumas atividades. Então valeu, pessoal!